Teleaula Parnamirim. Olá, turma! Estamos aqui para apresentar para vocês mais uma aula de matemática. Meu nome é Francisco José, também pode me chamar de Professor FJ, como vocês já me conhecem, e nós vamos apresentar o tema Equações do segundo grau. E aí, é claro, para iniciarmos melhor, nós precisamos reconhecer o que é uma equação. E vamos, durante essa aula, vamos identificar uma equação do segundo grau, identificar os coeficientes dessa equação do segundo grau, identificar as raízes ou soluções também desta equação, ok? Fique atento aos exemplos e ao final da aula, reflita sobre os pontos estudados e você descobrirá a importância da equação do segundo grau. Aí eu trago para vocês, nesse balãozinho, a forma genérica de uma equação do segundo grau. E daqui a pouco, vou mostrar para vocês como nós também podemos identificá-lo. A planta baixa é onde se especifica quase todo tipo de informação possível de um projeto. Informações estas de construção, como a locação da obra dentro do terreno e todo tipo de cota possível que mostre distância de largura e comprimento do ambiente. No exemplo aqui, nós vamos observar a planta parcial de um escritório, as duas salas quadradas e o corredor retangular. Se você observar aí no desenho, dá para notar isso, que corresponde a uma área de 40 metros quadrados. Cada sala tem X metros de largura e o corredor tem 1 metro de largura. Qual é a equação que representa a área total das duas salas e do corredor? Ficou curioso em saber a resposta deste problema? Que tal ficar até o final da aula e conhecermos mais um pouco de equações que podem ser denominadas, no caso aqui, de equações do segundo grau? Administrada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, as praças de Curitiba, capital do estado do Paraná, possuem uma estrutura formada por playgrounds, ciclovias e, em algumas delas, quadras de esporte, equipamentos para ginástica e espaço para feiras volantes. Apesar de não serem criadas com tal finalidade, as praças são também caracterizadas como atrativos turísticos de Curitiba. E aí, a área de uma praça quadrada é correspondente a 144 metros quadrados. Quanto mede o lado dessa praça? E aí, você também agora despertou mais ainda a curiosidade em saber como calcular o lado desse quadrado representado aí por esta praça? Fique atento à nossa aula, e daqui a pouco você vai descobrir como você calcular estes valores. Retomando o conceito de equações. Lógico que, como estamos vendo equações do segundo grau, nós também podemos retomar um pouco sobre o conceito de equações. Uma equação é toda igualdade que contém letras que representam números desconhecidos, chamado também de incógnitas. Nesse caso, quando você tiver uma sentença matemática onde apareça uma letra e também uma igualdade, nós podemos dizer que nós temos uma equação. E aí nós vemos alguns exemplos, para vocês lembrarem desse conceito de equações. O primeiro exemplo nós temos aí é 3x menos 1 igual a 14. O segundo exemplo, x² mais y igual a 5. O terceiro exemplo, 2x mais 5 menor que 3. E o quarto exemplo, 1 mais 1 igual a 2. Todos esses 4 exemplos, se você notar bem, são sentenças matemáticas. Mas qual ou quais deles nós podemos denominar como sendo uma equação? Veja bem, o primeiro é uma equação na incógnita x.
Se você notar bem, né, o nosso conceito de equação é o quê? Uma sentença onde aparece uma igualdade e também uma letra que nós chamamos de incógnita, ou pelo menos uma letra. O que acontece nesse nosso primeiro exemplo, onde aparece a letra X e também uma igualdade. Por isso, nós podemos dizer que esse primeiro exemplo é uma equação. O segundo exemplo também é uma equação, só que uma equação onde nós temos como incógnita x e y. Ou seja, para ser equação, não necessariamente aparece apenas uma incógnita, pode aparecer mais de uma. No entanto, deve aparecer incógnita e igualdade. E aí nós dizemos, né, que é também uma equação. Nesse terceiro exemplo, já não temos uma equação. Por quê? Porque apesar de aparecer o x como incógnita, não aparece a igualdade. Então aparece uma desigualdade, um sinal de menor. Por isso nós não podemos dizer que esse terceiro exemplo trata-se de uma equação. E o quarto exemplo, né, e último aqui, também não é uma equação. Pensaram vocês por que não é uma equação? Observe que não aparece o x, nem aparece y aqui e nem aparece nenhuma letra. Apesar de ser uma igualdade, mas não aparece nenhuma incógnita. Por isso, nós não podemos definir esse quarto exemplo como sendo uma equação. Ok? Grau de uma equação com uma incógnita. Aqui nós vamos aprender a diferenciar o que é uma equação do primeiro grau, o que é uma equação do segundo grau, do terceiro e assim por diante. Ok? Vamos ver aqui nos exemplos. Esse primeiro exemplo que eu mostro para vocês, se você observar bem, em cima do x não aparece nenhum número. Então, subtende que tem 1, porque x elevado a 1 é o próprio x. Veja nesse primeiro exemplo aí, onde aparece 2x mais 5 igual a 13. Em cima desse x, se você observar bem, ó, não aparece nenhum número aqui em cima. Então, nós subentendemos que aqui seja 1. Então, isso aqui se torna uma equação do primeiro grau. Nesse outro exemplo aqui, ó, nessa primeira parte também, em cima do x, não aparece nenhum valor. Por isso, também nós dizemos que essas equações, tanto essa primeira como essa segunda, são equações do primeiro grau, ok? E aí, nós vamos para o nosso segundo exemplo. Essa parte do segundo exemplo já aparece aí, além, é claro, do x aparecer sozinho, ainda aparece um x elevado a 2. Se esse x está elevado a 2, aí como potência, nós observamos que o maior expoente, nessa primeira equação e essa segunda, no segundo exemplo que aparece, está aparecendo o quadrado. Por isso que nós chamamos de equações do segundo grau. Esses dois exemplos aqui, né, são equações do segundo grau, visto que aparece o x elevado a 2 também na equação, ok? Agora vamos para esse terceiro exemplo aqui. E nesse terceiro exemplo, nós vimos que agora aparece o x elevado a 3. E por aparecer o x elevado a 3, como sendo o maior expoente, né, na variável x dessas duas equações, nós dizemos que elas são do terceiro grau, ok? Perceberam a diferença? Nesse primeiro quadro aqui, aparece justamente equações do primeiro grau. Por quê? Porque o x não está elevado a ninguém e subtende que seja 1. Nessa segunda parte, já aparece x ao quadrado. Então, por aparecer x ao quadrado, nós temos equações do segundo grau. Lógico, esse x ao quadrado como sendo o maior expoente na variável ou na incógnita x. Quando chega aqui no terceiro exemplo, né, na terceira parte, nós percebemos que aparece agora x elevado a 3. E aí, realmente, nós temos duas equações do tipo equações do terceiro grau. Perceberam aí a diferença entre a equação do primeiro, do segundo e do terceiro? Se vocês conseguiram perceber essa diferença, né, qualquer equação que vocês possam visualizar, dá para vocês saberem de que grau, né, ela está sendo. E aí, para resumir a história, depois de reduzir os termos semelhantes, quando todos os expoentes da incógnita
forem números naturais, o maior desses expoentes é o que determina o grau da equação, ou seja, o maior dos expoentes. Na primeira parte aqui, vemos que só aparece x a primeira. Na segunda parte, o maior aparece x ao quadrado. E na terceira parte, vimos que o maior é x a terceiro, ok? Agora, vamos realmente ao que também nos interessa mais para esta aula, que é equações do segundo grau. Vamos sintetizar o estudo agora desse tipo de equação. Um terreno de forma retangular será dividido em dois terrenos quadrados iguais. Se a área do terreno retangular é 162 metros quadrados, qual será a medida do lado ou de cada terreno quadrado, certo? Vamos ver aí a medida desse lado. Aqui nós vemos a figura, a área total é 162 metros quadrados e vemos que o lado do terreno que nós não conhecemos está sendo representado pelo x. E aí, a partir desse problema, vamos montar a nossa equação. Se a medida do lado de cada quadrado é x, então a área de cada quadrado é x ao quadrado, que vocês já devem, né, ter visto em aulas anteriores com o professor Sandro, a parte de potências, a parte de raízes, e aqui mais sintetizando a parte de potência, onde nós temos o x aqui, ó, desse lado, e aqui embaixo ser um quadrado também representado por x. Nesse caso, x vezes x dá x ao quadrado, esse quadrado aqui representando o que? A sua área, ok? E aí, nós temos os dois quadrados, representa 2x quadrado, que é igual a 162, que é a área total desse terreno. E aqui, nada mais é do que uma equação também do segundo grau na incógnita x, ok? Forma da equação do segundo grau. Como é que essa equação do segundo grau, ela geralmente se apresenta para nós? Primeiro, podemos escrever qualquer equação do segundo grau nessa forma aqui, ó. Ax quadrado mais bx mais c igual a zero. Não é à toa que eu coloquei aquele balãozinho já no início, para vocês terem uma noção de como trabalhar, né, esse tipo de equação ou de como reconhecer uma equação do tipo do segundo grau. E professor, esse A, B e C, o que é que significa? A, B e C são números reais e, lógico, como sendo a equação do segundo grau, esse A sempre deve ser o que? Diferente de zero, ok? E é claro, como aparece o x aqui, também nós dizemos que essa equação é na incógnita x, ok? Equações completas e incompletas. Além de você reconhecer a forma, né, como representa a equação do segundo grau, a equação do segundo grau ela pode aparecer de duas maneiras diferentes. Ela pode ser considerada como completa. Quando é que ela é completa? Quando os coeficientes A, B e C são diferentes de zero. Quando é que ela é incompleta? Ela vai ser incompleta quando nós temos justamente, né, essa parte de B ou C iguais a zero, ou então os dois são iguais a zero. Vamos colocar aqui uns exemplos para vocês ficarem realmente mais por dentro de como reconhecer essa parte ou a forma dessa equação. Primeiro, vamos colocar aqui um exemplo quando ela é completa. Veja bem que nesse exemplo aqui, ó, se nós tomarmos os coeficientes aqui dessa equação que está aqui em cima, nós temos que o coeficiente A é igual a 3, o coeficiente B, ó, não aparece ninguém antes do x. Quando não aparece, subtende que seja 1. E o coeficiente C é justamente esse termo independente, ou seja, C é igual a 8. Então, aqui nós temos uma equação completa. Por que completa? Porque os coeficientes A, B e C, todos são diferentes de zero. Agora, vamos ver exemplos de equações incompletas do segundo grau.
Quando é, professor, que ela é incompleta? Vamos observar. Aqui, o A é 3, o B é menos 2. Tem algum termo aqui antes da igualdade, depois desse termo aqui que tem o B? Não, né? Se não tem, subtende que seja o quê? 0, quando ele não aparece. Então, aqui só aparece o coeficiente A e B. No entanto, quando a gente observa isso, C é igual a 0, e aí nós temos uma equação incompleta do segundo grau. Vamos ver outro exemplo. Olha esse aqui. O A é igual a 5. O B, nem o C, gente, aparecem. Então, por isso que a gente diz que B e C é 0. Então, nesse caso, como B e C são 0, aqui também é uma equação do segundo grau incompleta. Ok? Vamos agora para o terceiro exemplo da incompleta. Olha só, A é menos 4, o B não aparece, olha, o termo com o x, então B é 0. E esse aqui que aparece sem o x, ou seja, o termo independente da nossa equação, é igual a 10. Então, nesse caso aqui, ó, B é igual a 0. Então, quando é que eu sei que ela é completa ou incompleta? Completa quando A, B e C são diferentes de 0. Ela é incompleta quando B ou C são iguais a 0, ou os dois são iguais a 0. Ok? Deu para entender direitinho, gente? Vamos passar adiante. Raízes ou soluções de uma equação do segundo grau. Como é que eu posso encontrar a raiz ou solução dessa equação? Você se recorda como resolver a equação? Você deve lembrar, né, lá do 7º ano ou 8º ano, quando você estudou sobre equações do primeiro grau e encontrava ali as raízes ou as soluções, e talvez até você nem lembre que tinha esse nome, mas você dizia assim, vamos encontrar o valor de x, vamos encontrar o valor de y. Então, toda vida que você pensava em fazer isso, você nada mais, nada menos, estava encontrando as raízes ou soluções dessa equação. Agora nós vamos desenvolver um pouco de como encontrar as raízes ou soluções de uma equação chamada do segundo grau, ok? Primeiro, vamos ver aqui, né, como essa equação do segundo grau, que eu já estou afirmando que tem raízes 2 e 3. Mas por que eu posso afirmar que tem raízes 2 e 3? Lógico, já resolvi a equação, e aí nós podemos substituir esses valores na equação, e a sentença, ela tem que se tornar o quê? Verdadeira. Como assim, professor? Vamos lá, analisar. Eu quero substituir logo o x por 2. Ou seja, quando você resolver a equação, substituindo a letra pelo número que você encontrou, a sentença, ela vai se tornar verdadeira. Primeiro, substituímos o x por 2. Ao substituir o x por 2 nessa equação aqui, ó, você pode observar que nessa equação vai ficar quanto? 2 ao quadrado, ou seja, eu vou pegar, né, aqui não tem x ao quadrado? No lugar do x eu estou colocando quem? 2. Então aqui ficou 2 ao quadrado menos 5 vezes 2 mais 6. E aí vocês devem saber, 2 ao quadrado, vocês estudaram potência, né, com o professor Sandro, é 2 vezes 2 que dá 4. 5 vezes 2 é 10 e o 6 fiz apenas repetir. Quando chega aqui, ó, 4 menos 10 dá menos 6. Menos 6 com 6 dá 0. E eu observo que se essa parte dá 0, é igual a essa aqui, que é 0. Logo, eu posso concluir que 2 é solução, sim, desta equação. Agora, vamos testar o 3 para saber se ela é solução. No lugar do x, eu tinha colocado 2 nessa primeira parte, agora eu vou colocar 3. Aonde tinha x, eu coloquei 3. E vamos agora fazer os cálculos. 3 ao quadrado é 9. 5 vezes 3 dá 15. E o 6 só fiz repetir. E aí, quando eu for fazer os cálculos aqui, ó, 9 menos 15 também dá menos 6. E menos 6 mais 6 dá 0. E eu sei que 0 é igual a
zero. E aí eu tenho como concluir também que o 3 é solução. Professor, o senhor só fez testes de números que são soluções desta equação. Agora, se eu colocar um número que não é solução, qualquer que seja o outro número, o que é que vai acontecer? Vamos ver como é que vai acontecer aqui, ó. Substituindo o x por 1. No lugar do x, colocamos aqui 1. Ficou 1 ao quadrado, ó, no lugar do 3 aqui, no lugar do 2 aqui, aqui eu estou colocando 1. Ficou 1 ao quadrado, que dá o próprio 1, né? Menos 5 vezes 1, que vai dar 5. Isso mais 6. Olha como é que vai ficar. 1 menos 5 mais 6. 1 menos 5 dá menos 4. E aí o 6 eu estou repetindo. Então, menos 4 mais 6, sinais diferentes, nós subtraímos e conservamos o maior, vai ficar 2, e esse 2 é diferente de 0. Aí a gente pode concluir que o 2 é solução, o 3 também é solução, porém, o 1 não é solução dessa equação. E como vocês aí notaram, numa equação do primeiro grau, gente, geralmente nós encontramos o quê? Uma só solução. Na equação do segundo grau, geralmente nós vamos encontrar duas soluções reais como resposta a esse tipo de equação. Ok? E aí tem um caso aqui, com uma observação também para vocês. Numa equação desse tipo aqui, ó, x² menos igual a menos 4, não temos solução nos números reais. Por que, professor? Isso aqui não tem solução nos números reais. Porque eu não tenho nenhum número que é elevado ao quadrado de menos 4. Por isso que nós dizemos que isso aqui não há solução dos números reais. Ok? Resolução de equações incompletas do segundo grau. A gente viu como um número ele pode ser solução ou não de uma equação. Agora vamos ver como resolver essas equações. Como é que a gente pode resolver? Aí nós temos um exemplo aqui. Esse primeiro caso é quando A e C são diferentes de zero, ou seja, não aparece apenas o termo B na equação. E aí nós temos uma pergunta. Qual a medida de cada lado de uma região quadrada com área de 144 centímetros quadrados? Você deve ter visto anteriormente, aquela área daquela praça tinha 144 metros quadrados. Agora nós estamos pegando aqui uma região com 144 centímetros quadrados e queremos saber o lado desse quadrado. Chamando L a medida do lado, certo, desse quadrado, nós temos o seguinte: L ao quadrado igual a 144. Por que, professor, esse L ao quadrado? Porque a área vai ser L vezes L. Por isso colocamos L ao quadrado. E está dizendo a questão que a área dessa região é 144 centímetros quadrados. Aí, nesse caso, nós vamos procurar dois números, certo? Que elevado ao quadrado de 144. Que números são esses? O mais 12 e o menos 12. Lógico, colocamos aqui esse mais ou menos, porque existe de fato dois números que é elevado ao quadrado desse aqui, e não apenas um. E daqui a pouco, do próximo exemplo, eu vou mostrar também por que isso acontece. Ok? Pode-se dizer então que L é igual a mais 12 ou L é igual a menos 12. Mas se tratando de medidas, nós não temos medidas negativas. Então, no caso em específico, que é tratando de área, eu só posso dizer que L é igual a 12. Ok? Então, agora vamos resolver juntos. Vocês aí que estão com o seu caderno, com os lápis também à mão, vamos agora tentar resolver algumas questõezinhas. Vou resolver junto com vocês. Vamos lá. Vamos pegar aí, né, com esse primeiro tipo de equação, vamos resolver a letra A. A letra A tem assim, ó, x² menos 81 igual a zero. Primeiro passo, quando você pega uma equação do cara para resolver do segundo grau, é reconhecer essa equação é completa ou ela é incompleta.
Se ela for completa, ela pode ter uma forma de resolução específica. Se ela for incompleta, também nós podemos tentar facilitar essa situação. Sabendo que aqui ela é incompleta, por quê, gente? Porque aparece A, ó, veja aqui, ó, a forma completa não está nesse mesmo formato, ok? Então, A é igual a 1. Por que que A é 1? Porque antes do x² aqui, ó, não aparece nenhum valor. Então, eu subentendo que seja 1. B é 0, porque não aparece nenhum termo aqui com x. E C é igual a menos 81. Então, aqui nós tomamos os coeficientes. Temos uma equação de segundo grau? Então, o primeiro passo, né, que eu digo que vocês podem tomar para resolver essa equação é conhecendo os coeficientes. Conhecer os coeficientes, eu já sei que ela é o quê? Incompleta. E como é que eu vou resolver uma equação desse tipo? Preste atenção no que o professor FJ vai dizer. Se B for igual a 0, você pode resolver como se fosse uma equação do primeiro grau. Como assim, professor? Sim, como se essa equação ela fosse do primeiro grau. Vamos resolver aqui para vocês verem. Primeiro, eu tenho esse menos 81. Ó. Eu quero o valor de x. Como é que eu vou achar o valor de x? Então, tenho que tentar me livrar desse menos 81. Então, posso somar 81 a ambos os membros. Ou ainda, né, como vocês conhecem, o 81 está negativo, passa para o outro lado positivo. Isso é uma forma mais prática de se dizer como resolve. Então, o 81 estava aqui negativo, veio para cá positivo. Como x está elevado ao quadrado, nós podemos estabelecer a raiz quadrada para nos livrar desse quadrado. Ou seja, a operação inversa da potência é a radiciação. Então, vamos aplicar a raiz a ambos os membros. Quando eu aplico, eu vou tirar esse quadrado do x. Porém, a raiz quadrada de x ao quadrado não é apenas x, viu, gente? É módulo de x. A raiz quadrada de 81 é 9. Por ser módulo de x, está aqui mais uma explicação. Por isso que a resposta vai dar mais ou menos. Porque a definição de módulo diz que ele é positivo, né? Ou é menos o valor caso ele seja negativo. Então, vai ficar x igual a 9 ou x igual a menos 9. Agora, vamos colocar aqui um segundo exemplo de uma forma bem prática para resolver. Eita, professor, esse segundo exemplo já apareceu mais termos aí. Não se preocupe. Se ela não está reduzida, vamos reduzir essa equação para poder resolver. Como é que a gente reduz? Primeiro, vamos pegar todos os termos que estão aqui no segundo membro e vamos trazê-los para o primeiro membro. Ou seja, como se eu estivesse subtraindo x² aqui, subtraindo 20 aqui, aqui vai ficar o quê? 0. Mas esses termos vão aparecer no primeiro membro. Olha só, fiz até com uma letra parecida com a de vocês, para vocês não estranharem. X ao quadrado menos x², porque ó, estava positivo, então nós subtraímos x² aqui, menos 80, aqui estava mais 20, ficou aqui também menos 20. Veja que eu trouxe todo mundo do segundo para o primeiro membro. Chegando aqui, eu tenho 5x² menos esse x², que dá quanto, gente? 4x ao quadrado. Menos 80 menos 20 dá menos 100. A partir daí, eu estabeleço quem é A, B e C, ou seja, o A é 4, o B que não aparece é 0 e o C menos 100. Nesse caso aí, eu posso deixar no primeiro membro 4x² igual a 100. E aí, esse x² eu posso deixar aqui. Esse 4 que está multiplicando, passo dividindo para cá, de forma prática, como você já conhece. Então, eu digo que x² é igual a 25. E quais dois valores que elevado ao quadrado dá 25? Está aqui ele, gente. Ou x é igual a 5, ou x é igual a menos 5. Ok?
Espero, né, que vocês tenham entendido, né, a nossa aula de hoje. Né? Não se esqueça, nós temos um canal, Professor FJ, pode se inscrever no nosso canal. E também, né, aqueles que já quiserem praticando a nossa aula, podem trabalhar a questão das páginas 90, 91 e 92 do livro A Conquista da Matemática. Ou se for lá no nosso canal, pode procurar também a parte de equações de segundo grau. Na segunda parte, vocês vão ter no link da descrição do vídeo também algumas questões que vocês podem exercitar o que nós vimos neste dia. Ok? Um abraço do vosso professor FJ e até a nossa próxima aula.